Deus. Efésios capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Eu quero nesta noite mostrar para você a origem real de toda e qualquer dificuldade, crise e aflição na sua vida. Eu quero mostrar para você essa realidade paralela que é desprezada, pois as pessoas não querem soluções espirituais, elas querem uma explicação natural para as coisas, e existem coisas naturais e coisas do âmbito natural. Nós vamos entender que há uma dimensão que influencia diretamente em tudo na sua vida, tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você planeja, está ligado a essa realidade paralela. E nós queremos ajudar você a entender isso pela revelação da palavra. Efésios 6 é um versículo conhecido àqueles que têm familiaridade com a Bíblia. Versículo 12. Versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diga amém. Diga amém. Comecendo glorificando o Senhor nesta noite. Aleluia. Amados, como eu disse, tudo em nossas vidas passa por uma outra realidade que nós não enxergamos, passa por uma dimensão que está além da nossa compreensão racional, passa por um entendimento diferenciado. Nós precisamos compreender que, se lutarmos no âmbito natural, vamos perder. Temos que aprender de uma vez por todas que, se considerarmos tudo no âmbito do visível, vamos fracassar. Existe uma realidade paralela que a Bíblia chama de mundo espiritual. A Bíblia chama isso de reino espiritual. Esse reino é invisível, essa dimensão é invisível, e é por isso que é tão difícil nós entrarmos nessa dimensão e pelejarmos, porque não entendemos que aquilo que é invisível é tão importante e influente. Então vivemos nossa vida cotidiana, dia após dia, como se tudo que estivesse acontecendo ao nosso redor fosse obra do acaso. Eu sei que existem teologias que dizem que Deus é um cara irresponsável que criou tudo e deixou tudo ao léu. O agnosticismo diz isso é uma mentira. Eles dizem que Deus existe, mas não está presente no processo. Ou seja, é como um relojoeiro que cria um relógio e nunca mais tem contato com ele. O relógio funciona sozinho. Esse agnosticismo diz que Deus criou tudo e todos e depois abandonou todos à sua sorte. Eu quero acalmar o teu coração dizendo: isto é mentira. Deus é presente no sistema que Ele mesmo criou. É verdade que Ele estabeleceu leis e princípios que se autogovernam. Por exemplo, Deus não é o autor de terremotos, maremotos, tsunamis, catástrofes naturais. Na verdade, Deus criou a natureza perfeita, mas
da mulher criados por Deus. Deus nos criou e deixou, obviamente, para nós leis naturais que nos governam. Ele é o Deus que está presente em nossas vidas, em qualquer situação, desde que nós queiramos a presença dele. Mas, sobretudo, existem situações em que as leis naturais que ele estabeleceu, quando são burladas, causam problemas dos quais Deus não tem nada a ver. Deus não é responsável direto por nenhum tipo de caos, frustração, decepção, desordem em qualquer área da sua vida. Um exemplo bem simples: Deus criou um processo natural no seu organismo. Então, se você se alimenta impropriamente, se você tem uma vida sedentária e fica doente, não dá para dizer que Deus permitiu, ou deixou, ou fez. Você desrespeitou leis naturais criadas por Ele, e o seu sistema interior entrou em colapso. Você ficou uma bagunça. Assim é também nas suas emoções, assim é também na sua mente, assim é também na sua alma. Quando você burla princípios que Deus criou, você entra em colapso. Quando você decide pensar o que quer, você entra em colapso. Porque quando você pensa errado, você fala errado, você age errado. Tudo porque você despreza o que Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Deus nos ensina até a pensar. Deus, em sua palavra, ensina você o pensamento certo. Como pensar sobre situações, pessoas, coisas, decisões. Se você pensar de acordo com a palavra, você não vai entrar em colapso. Se você pensar de acordo com o plano de Deus, você não vai entrar em crise. Mas a questão é, nós podemos saber qual é o pensamento que Deus tem. Ele mesmo sabe: eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz, diz o Senhor, e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então Deus sabe qual é o pensamento. Ele mostra: o pensamento é bom. O pensamento para o teu fim, para o teu futuro é bom. Coloque isso na sua mente. É um pensamento de paz e não de mal. Mas há princípios. E aí é que entra o mundo espiritual. Porque a sua mente, os seus pensamentos são influenciados externamente. A sua mente só pensa porque foi influenciada a pensar. Você só pensa o que absorve. Você só pensa o que é jogado no seu subconsciente. Você só pensa aquilo que alguém ou um sistema jogou, descarregou dentro da tua alma. É isso que você pensa. E esse é o problema. Se você não absorver a coisa certa, o sistema vai encher você da coisa errada. Se você não encher a tua mente das coisas que Deus propôs, criou e estabeleceu, a sua mente será uma lixeira. E uma lixeira na sua mente vai produzir uma lixeira na sua vida. E nunca nós teremos o direito de culpar Deus por nada, ou fazer orações como: e aí, Deus, como é que é? Não há razão nisso, não há sentido. Por quê? Porque Deus estabeleceu o princípio certo. Nós burlamos. É por isso que Jeremias vem e diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Cada um se queixa do seu pecado. Nós não temos uma queixa justa diante de Deus. Repito, aqui entra o mundo espiritual, o paralelo, o invisível. Porque, de fato, algumas pessoas ceticamente dizem que demônios
são criações da mente. Mas a Bíblia fala claramente que há demônios. O problema é que existem extremos em relação ao mundo espiritual. Há extremos em relação a demônios. Quais são os extremos? Primeiro extremo: desprezo ao mundo espiritual, aos demônios. Ou seja, você os ignora a existência deles, vive como se eles não existissem. Então eles podem tripudiar em você. A maior estratégia do diabo, irmãos, é fazer com que o mundo creia que ele não existe. O diabo não está muito preocupado em criar Deus em relação a Deus, está mais preocupado em criar Deus em relação a ele. O diabo tem como maior plano não provar que Deus não existe para enganar o povo. Ele quer provar a todos que ele não existe, porque enquanto for crido pelas pessoas que ele não existe, ele pode destruir vidas sem ser notado. E esse é o extremo. Demônios que estão ocultos porque pessoas não acreditam na existência deles. Esse é o extremo. O outro extremo é a supervalorização de demônios. São pessoas que dão aos demônios, ao diabo, mais poder do que eles têm. Atribui a demônios tudo na vida. Estou assim, é demônio. O leite derramou no fogão, é demônio. Tropecei no quintal, é demônio. Domingo à noite vi um vultinho, é a tia que passou no quintal, demônio. Desse jeito. E atribui tudo ao mundo espiritual. De fato, o mundo espiritual é de verdade, existe, mas não podemos supervalorizar. E vamos dizer que de fato o demônio passou pela sua janela. Isso não é difícil de crer. Você não vai deixar de dormir com isso. Pastor, mas se o demônio passar na minha janela, eu não vou conseguir dormir mais. Quer dizer que Deus tem que mostrar para você que tem mais anjos que demônios para você dormir, sendo que a palavra diz que há anjos protegendo você. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Então, eu me lembro de uma história do irmão Smith Wigglesworth, um grande evangelista do século XIX, um grande pregador. E uma certa vez ele teve uma experiência. Ele tinha muitas visões. E uma certa vez ele estava na cozinha com a esposa e ouviu um barulho na sala. E ele ignorou, mas num dado momento ele foi. Quando ele chegou na sala, lá estava uma personificação visível de um demônio, o diabo, estava na sala, balançando a cadeira dele. Ele foi, chegou, se deparou com um demônio. Sabe o que ele disse? É você, diabo. Sabe por quê? Ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso, e a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo que nos habita é maior do que qualquer demônio. Diga aleluia. São extremos. Uns valorizam de menos, outros valorizam demais. Onde está o equilíbrio? Em saber que há um mundo espiritual, mas nós temos autoridade espiritual quando estamos em Cristo. Quando você nasceu de novo e o Espírito Santo veio morar em você, veio junto com você a própria autoridade de Cristo, porque você é a igreja. Então não há por que temer demônios. Eu fico meio preocupado com o crente que não quer expulsar o demônio, que tem medo de apanhar. Porque tal crente não conhece a sua vida em Deus, não conhece a sua vida em Cristo. Nós temos a autoridade. Sabe, eu acho interessante demais que quando eu estou na Aricanduva, aquele monte de carro passando, e eles começam a pegar à direita, a faixa do ônibus. Mas quando chegam nesse que ele vê de longe, um cara desse tamanho, 1,5 metros, mas está com uma canetinha na mão. O pessoal é de desespero. Por quê? Porque ele é poderoso? Não, porque ele representa um órgão poderoso.
ele é uma autoridade delegada. No reino de Deus é a mesma coisa. Você foi delegado pelo reino de Deus, e o reino de Deus, pode ter certeza, tem mais poder que o CET. Então, se o reino de Deus é tão poderoso, tão influente, e você é embaixador desse reino, então você tem a autoridade. Sabe, Jesus, quando foi aos céus, voltou aos céus, lá em Mateus 28, 18, ele diz: é-me dado todo o poder, todo, não é algum, é todo. Jesus é todo poderoso. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, falando conosco, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar tudo que eu falei. Agora, perceba aqui a ligação do texto. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ponto. Portanto, ide. Primeiro ele fala: todo o poder está comigo, gente. Agora pode ir. O que ele está falando? Todo o poder está comigo. Eu estou em você. Então vai. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Entendendo isso, sua vida muda. Mas entendendo como? Não um sentimento mental, mas uma fé verdadeira de que isso é verdade. Autoridade, a mesma autoridade que Adão tinha no Éden, você em Cristo tem. A mesma autoridade sobre a natureza, as coisas, as pessoas, sabe, irmãos? A igreja. Eu sei que o que eu vou falar aqui agora parece um tópico. Escute. A igreja ainda não conheceu, nós todos não conhecemos ainda a dimensão dessa autoridade da qual Cristo falou e Paulo falou em Efésios. Estamos chegando num tempo do fim da igreja, um tempo derradeiro, reta final. E nessa reta final, a igreja vai começar por revelação a desfrutar desse nível de autoridade que até hoje ela não conheceu. Que nível? Sabe, quando Jesus está no barco, aliás, quando os discípulos estão no barco e a tempestade se levanta, e o mestre Jesus vem andando sobre as águas, e eles entram em um desespero. De repente Pedro diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faz andar sobre as águas com o Senhor. E o mestre diz: vem. E Pedro desce do barco e começa a andar em cima da água. Não estava congelado, era água mesmo, no seu estado natural. Ele andava. Mas num dado momento, assim como você e eu fazemos de vez em quando, estava andando em fé, mas aconteceu um vento, e ele esmoreceu e começou a afundar. Agora, a palavra da sequência traz a revelação para nós do que nós temos que ser. Jesus pega a mão dele e diz: homem de pequena fé. Pequena fé, o cara andou sobre as águas, gente. Ele não importa se ele andou 4 passos, ele andou. Não importa se foi só um pouquinho, esmoreceu, não creu, mas ele andou sobre as águas. Alguém já andou sobre as águas aqui? Já tentou? Ele andou. A questão é: por que ele andou sobre as águas e Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele está dizendo: olha, você pode andar sobre a água. E por que ele viu que os discípulos estavam desesperados com a tempestade e falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque ele acalmou o vento e disse: vento, silêncio, mar, aquieta mar. E a bonança veio. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo: Pedro, era para você ter feito isso. João, era para você ter feito isso. Não tiveram fé por quê? Eu vim e fiz, mas estou dizendo, vocês poderiam ter feito. Jesus não quer ficar fazendo, Ele quer que você faça, porque você está nele e ele em você. Aleluia. Obrigado, Senhor. Na multiplicação dos pães e peixes, 5 pães, 3 peixinhos, alimentaram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A Bíblia diz que ele colocou o peixe, os peixes e pães nas mãos dos discípulos, e esses deram à multidão.
Ele só deu graças e repartiu entre os discípulos, entre homens comedores de feijão, igual a mim e você, e eles repartiram. Pegue na mão do seu irmão e diga: você é o agente do milagre. A autoridade está em você. Então creia nesse nível, sabe? Quando a igreja, olha a utopia aqui, para alguns é utopia, mas quando a igreja chegar nesse nível de autoridade, ou melhor, nesse nível de entendimento sobre a autoridade que ela tem, então a igreja, quando ouvir o noticiário meteorológico dizendo que uma tempestade está vindo ao lugar sul do Brasil, a igreja vai poder se unir em uma oração e dizer: vento, fica aí, não vem para cá. Ou você acha que é Deus que manda o vento para acabar com tudo? Isso é desordem cósmica. Romanos 8 diz que a criação geme até agora. Por quê? Por causa daquele que sujeitou ela ao gemido, Adão, o velho. Mas a autoridade foi restaurada. Glória a Deus. Então, irmão, o que eu estou dizendo é o seguinte: ser crente é muito mais do que colocar a Bíblia embaixo do sovaco e vir para a igreja. Ser crente é muito mais do que cantar 2 hinos ou pregar um sermão. Pega, pastor. Ser crente é entender que agora em Cristo a sua autoridade lá do Éden foi restaurada. Então, nas circunstâncias ruins da sua vida, você não olha para pessoas, olha para coisas, situações e demônios e diz: sai daqui, pare, aquiete, recomece, porque eu estou em Cristo, eu tenho autoridade, e essa autoridade é respaldada porque eu cumpro os princípios da palavra de Deus. Fale com coisas. Eu cansei de ensinar aqui, eu preciso repetir. Aprenda, não seja tão lógico, racional. Aprenda a falar com coisas. Aprenda a falar com o problema, o inanimado, aquilo que é sólido, mas sem vida. Fale. Se é o problema, é o obstáculo, fale com ele. Pastor, mas qual é a base disso? A base é Deus dizendo a Moisés: Moisés, troca uma ideia com a rocha. Fala para ela dar água para você. Hein? Fala para a rocha dar água para você. E aí Moisés: tá bom? Deus falou, tá falado. Rocha, estou com sede. Me dá água. Que ele falou. Mas ele estava um pouco cético, incrédulo. Ele não foi com tanta convicção. E a rocha não respondeu rápido. Aí ele: rocha! E a rocha mandou água. Aí Jesus vem e diz em Marcos 11:23: se alguém disser a esta montanha, falar com a montanha, Jesus está dizendo: fala com a sua montanha, Não, pastor. conversa com a montanha. O problema é o quê? O problema é um vizinho perturbado. Repreenda os demônios que atuam nele. O problema é uma empresa infiel em seus pagamentos. Repreenda esse espírito de miséria, de infidelidade. Agora os crentes estão ficando bravos com patrões. Que tolice. Os crentes estão lutando contra pessoas. Que tolice. Não se luta com pessoas. Se você lutar com pessoas, tudo pode acontecer. Você pode ganhar ou perder. Mas perdendo, você não tem razão. E ganhando, não tem razão também. Cedo ou tarde, a coisa quebra. Agora, se você lutar do jeito que Paulo falou, ele disse: a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta não é contra gente. Nossa luta é nesse mundo espiritual que você não vê. E é incômodo demais lutar contra o inimigo invisível. Eu sei que é difícil. Não é simples assim. Mas como é que eu posso lutar contra o inimigo espiritual? Viva no espírito. Se você viver na carne, no nível natural, você nunca vai compreender
que Ele soprou no teu ouvido. Quando você fala algo pessimista ou ruim, como esse emprego não vai ter jeito para mim não, está muito ruim. Na verdade, minutos antes ou segundos antes, um espírito imundo veio no seu ouvido e disse: esse emprego não tem jeito para você não, desiste, para com isso. Você repete: mas pastor, por que o Espírito Santo faz isso comigo no meu ouvido também? Ele já fez. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Enquanto você desprezar esse livro, você vai ser derrotado em suas batalhas. Enquanto você não acreditar que os princípios desse livro são princípios de vitória para a vida aqui na terra, você não vai triunfar. A Bíblia não é um manualzinho de religião. A Bíblia é a palavra de Deus. Agora escute, vou terminar rápido. Escute isso. Esse mundo espiritual está sob nossa jurisdição. Os demônios, essas classes que Paulo falou aqui, principados, potestades, hostes. Mas escute, quando Paulo fala nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra eles, não pense que é uma luta ferrenha, que você vai ficar agonizando e chorando e sofrendo. Não. É uma luta de reapropriação de posse. Pessoas que têm uma propriedade, elas não vão brigar com ninguém, elas vão na justiça e dizem: é meu, eu quero. Aí o oficial de justiça vai lá e toma. Então a questão é: a luta não é essa guerrilha insana de ver demônio em todo lugar e ter medo. A luta é saber: precisamos reapropriar aquilo que é de Deus. Agora, é isso que eu quero falar com você. Pastor, qual é o fundamento da minha autoridade? Como é que eu sei? Como é que eu sei que eu tenho mesmo essa autoridade que o Senhor está falando? Há 3 fundamentos. 3. O primeiro deles está em Colossenses. Abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Pastor, como é que eu sei que eu tenho autoridade? Qual é a base? Qual é o fundamento? Primeiro fundamento: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs, os humilhou, bulhou com eles publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Pastor, qual é a primeira base? O primeiro fundamento da minha autoridade é saber que os demônios já foram derrotados, não serão, já foram. Jesus derrotou todo o demônio na cruz. Jesus expôs publicamente cada demônio, não importa a hierarquia. Pastor, eu vou expulsar aquele demônio da casa da irmã porque é um demoninho territorial pequeno, então com esse eu posso, mas aquele principado maior, sabe, do quarteirão, tranca-rua, com esse aí, pastor, tem que mais 4 irmãos, conversa. Lucas 10:19, Jesus diz: eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Qualquer demônio que se oponha ao plano de Deus na sua vida, você tem autoridade. Pastor, a minha família é um caos, tem um demônio atuando lá. Pastor, está uma confusão na minha casa, tem demônio atuando lá. Pastor, tem uma área da minha vida que não vai para frente, tem demônio atuando aí, mas você tem autoridade sobre ele. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Então pare de lutar com coisas, com pessoas. A guerra é no espírito. A briga é em outra dimensão. Acorda. Escute.
fundamento: os demônios já foram derrotados. Para você entender isso com clareza, escute. Quando os anjos caíram e se tornaram espíritos imundos, demônios, eles se alojaram numa hierarquia nas regiões celestiais. A Bíblia fala de 3 céus: primeiro, segundo e terceiro. No grego, Aurônios, Mesorâneos e Eporâneos. O que é isso? Céu de nuvens, onde você vê os passarinhos. Céu estelar, onde você vê planetas, astros, estrelas. E o céu dimensional espiritual, o reino da glória. Satanás e seus príncipes se alojaram no segundo céu, em alguma região do segundo céu. E sabe, no Antigo Testamento houve um caso interessante. Quando Daniel estava orando, ele orou instantemente durante 21 dias, querendo uma resposta. E aí Deus envia o anjo Gabriel, e Gabriel vem e diz assim: Daniel, no primeiro dia que você começou a orar, Deus te ouviu, e eu desci no primeiro dia. Mas naquele dia, o príncipe da Pérsia, onde estava Daniel, me segurou, eu não pude vir. Que príncipe? O demônio responsável por aquele país segurou o anjo de Deus. Eles tinham poder naquela época para isso, porque eles governavam os territórios do céu. Eles governavam, era tudo deles. Então Gabriel diz que Deus enviou Miguel, que Gabriel era um anjo carteiro, era um anjo de mensagem. Aí ele veio trazer a mensagem e o demônio prendeu ele, tadinho. Mas aí Deus manda Miguel, que é príncipe de guerra. Aí Miguel vem e dá uma sova ao demônio, solta Gabriel, Gabriel desce, traz a resposta. Aí eu vejo de vez em quando nas igrejas dizendo: olha, meu servo, desde o primeiro dia que você ora, Deus te ouviu, mas o demônio segurou o anjo do céu. Conversa fiada. Quando o texto que eu li para você diz que Jesus na cruz despojou os principados e potestades, é porque agora não tem mais oração presa, não tem mais oração que o demônio segura, porque agora a tua oração não é igual a Daniel. Daniel orava e pela fé Deus respondia, mas ele não tinha o Espírito Santo, mas você tem agora oração no Espírito. É você com Deus, Deus com você, é ligação direta, sempre online. Não é internet de escada, não. É da boa, rapidíssima. Pode falar que ele ouve, pode ouvir quem está falando. Por quê? Porque Jesus já acabou com esses demônios que estão lá nas regiões celestiais sem autoridade. Pastor, então por que eles fazem o que fazem? Explico. O poder que o diabo tem ainda é do engano. Enquanto ele encontrar alguém que acredita que ele é poderoso, ele será poderoso sobre tal pessoa. Enquanto ele encontrar um povo, um grupo, um indivíduo que acredita que ele tem esse poder, engano, ele terá. Aí ele entra na própria teologia da igreja para fazer o povo crer que ele é grande e poderoso, mas ele é um coitado, despojado, que não tem nem a chave de casa, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo tomou a chave da morte e do inferno. O diabo está desalojado. Primeiro fundamento. Segundo fundamento, Efésios, abra aí. Efésios capítulo 1, versículo 20. Qual é a base, o fundamento de nossa autoridade como igreja? Efésios 1, 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à direita nos céus, acima, escute isso, Deus colocou Jesus acima de todo principado,
de todo poder, de toda potestade, de todo domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ei! A segunda base, fundamento de nossa autoridade é que esse Cristo que habita em nós foi elevado à posição mais alta do cosmo e da eternidade. Ele está sobre tudo e sobre todos. Jesus está acima de tudo. Jesus está acima de todos. Jesus está sobre os problemas, sobre as crises, sobre as aflições. Jesus está acima das enfermidades, está acima do pecado, acima da maldição, acima da dor, da depressão. Ele está acima de presidentes, de reis, de governadores, de vereadores. Ele está acima de qualquer homem. Ele está em lugar de autoridade. Então isso é o fundamento. Esse Cristo que mora em nós é a maior autoridade do universo. Isso é ser cristão, amigo, amiga. Isso é ser cristão. E por último, talvez esse segundo fundamento não tenha sido tão empolgante para você, porque você pode dizer: mas pastor, tudo bem, Jesus tem todo o poder e a autoridade, e daí? O que isso tem a ver com a minha autoridade? Aí é que entra Efésios capítulo 2, versículo 6. Vou começar no 5 para terminar. Efésios 2, 5 e 6. Está escrito: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas escute isso. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar num cantinho escuro aqui da terra. Eu amo isso. E a minha oração todo dia é: faz teu povo entender isso, Jesus. Porque aí cada um dos teus filhos na Cogic MFA vai andar em triunfo 24 horas por dia. Faz a tua igreja entender só esse versículo aqui, só esse. Porque aqui diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas escute, o que eu estou dizendo é: Jesus Cristo é a maior autoridade do cosmos. A Bíblia diz que Ele é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo de Cristo. Se Jesus está assentado no trono em autoridade, não é só a cabeça que está no trono, é a cabeça e o corpo. Nós estamos em posição de autoridade. É por isso que a solução para o Brasil não é uma reforma política, mas é a reforma da igreja. É o avivamento da igreja. A mudança na tua casa, em qualquer área, depende dessa revelação explodir em você. Não é você vir aqui, me ouvir, achar muito interessante isso, pastor. Gostei, boa. Não serve. Essa revelação tem que... Sabe, a Bíblia tem que ser assim. Quando você ouve essa palavra, você diz: uau, é para mim. Sim, isso aqui é para mim. Ok, maravilha, gostei disso. Eu não posso. Sim. Amém, Senhor. Entusiasmo com a verdade. Sabe, as pessoas se entusiasmam quando vê a revista Contigo, Tititi. Uau, o fulano da novela é bicicleta. Pastor. Se empolgam com o livro. Preciso apimentar meu casamento, 50 tons de cinza, irmão. Se empolga. Aí pega o livro dos livros, a palavra de Deus, a voz revelada do Pai, e olham. É interessante, legal. O pastor falou uma coisa boa lá, você ouviu? Que mensagem boa. Irmão, é para você. Aleluia! É para você.
Você tem autoridade. O que eu estou dizendo é que essa autoridade te dá ousadia. Você não pode mais andar cabisbaixo. Você não pode mais andar prostrado. Você não pode mais andar caído. Levante a tua cabeça, porque se você está em Cristo e Cristo está em você, você está andando em autoridade. Você tem domínio sobre demônios, principados, potestades, hostes, dominadores. Você pode falar a circunstância para ela mudar, e ela vai ter que mudar. Mas creia, não na sua mente, creia no seu coração. A coisa vai mudar na tua vida, a coisa vai mudar na tua história. Quando você entender que você não é obra do acaso, você tem autoridade. Fique em pé, fique em pé. Você tem autoridade. Deus te delegou a autoridade. Você pode ser pequenininho, grandão, gordinho ou magro, mas o Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo habita em você. Aleluia. Meu pastor que eu conheci, pastor Josué, um índio desse tamanho. Eu tinha medo de chegar perto dele, por causa da autoridade espiritual do homem. Se eu tinha temor, imagina os demônios. Irmãos, nós estamos lutando para ficar conhecidos nas redes sociais. A gente sempre quer dar um jeito de alguém conhecer a gente, saber que eu estou aqui nas redes, Face. Está na hora dos crentes desejarem ser conhecidos no inferno. Está na hora de você desejar ser uma tribulação para as trevas, como Paulo, que expulsava demônios em Éfeso. Aí 7 atoinhas lá, os filhos de Seva, viram Paulo que foi um demônio e falaram: pô, legal esse negócio aí, né? Ele fala: demônio sai, sai mesmo. Pô, legal, vamos tentar, vamos. E foram endemoniados. E disseram assim: ó, eu expulso você em nome do Jesus a quem Paulo prega. Aí os demônios olham para esses coitados que não têm Cristo em si e falam assim: ó, nós bem conhecemos Paulo e também Jesus, mas e vocês quem são? E partiram para cima deles, deram uma surra e foram embora pelados, com a Bíblia, Atos 19. Você imagina a cena: 7 bonitão se achando crente, achando bonito o que os crentes fazem, aí vão tentar fazer igual. O demônio pega, rasga eles todos. Aí 7 homens pelados, correndo. Que cena! Não teve um filme até hoje de Atos que mostrasse a cena. Não teve. Agora, qual é a questão? Os demônios conheciam Paulo. Por quê? Paulo, quando chegou em Éfeso, os demônios disseram: Paulo, quando pisou em Éfeso, o principado que se escondia na máscara de Diana disse: ih, chegou um homem que conhece a autoridade dele. Assim é na tua vida. Quando você pisar numa empresa, numa faculdade, em qualquer lugar, não as pessoas primeiro, mas primeiro os espíritos que movem ali, tem que saber: chegou alguém que conhece a autoridade que tem. Chegou alguém que reconhece que está em Cristo e Cristo nele. Chegou alguém que pode mudar esse ambiente. E detalhe: quanto mais autoridade você tem, ou reconhece que tem, porque não há mais autoridade ou menos autoridade, há autoridade reconhecida. A mesma autoridade espiritual que eu tenho, você tem. Escute isso direito. Pare de atribuir a pastores um nível de unção maior. Existe um princípio de autoridade espiritual delegada para se honrar, ok, é bíblico. Mas entenda, a mesma autoridade espiritual para repreender demônios e as trevas que Deus colocou em mim, colocou em você. Então, pastor, qual é a diferença? O reconhecimento. Eu sei
a autoridade que eu tenho, porque eu creio na palavra de Deus. Aleluia. Então, se você crê na palavra de Deus, você desfruta da mesma autoridade de Jesus. Meu Deus. Aleluia. Com a mesma autoridade que ele andou aqui, você pode andar, porque ele agora está em você. Então não há circunstância na vida que possa abater você, irmão. De vez em quando a gente fica triste, de vez em quando você fica abalado. As situações, elas fazem você sucumbir, você quer parar tudo. Acontece mesmo com quem tem autoridade, mesmo com quem é cheio do Espírito Santo. Mas só que isso está refletido em um texto de Salmos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A diferença de você que tem o Espírito é essa. Enquanto outros ficam tristes, e mais tristes, e mais tristes, e entram em depressão, você fica triste, mas acorda pela manhã e vê o sol e diz: oh, aleluia, Deus me deu o privilégio de ver o sol outra vez. Oh, glória, eu estou respirando, aleluia, eu movo minhas pernas, oh, glória. Não importa o que aconteça, não importa o que você está vivendo agora, você está vivo e está de pé aqui. Isso significa uma coisa: Deus tem plano na tua vida, Deus tem história nova para você. Há restauração, há restituição, Deus vai fazer um negócio. Eu quero repetir bem devagar: Deus está dizendo, não se preocupe, eu vou entrar nessa situação, eu vou fazer um negócio. Se você estiver na minha presença, se você se calar, silenciar, buscar minha face, cumprir minha palavra, eu entro com providência, eu mudo a situação, eu faço algo novo, porque eu sou o Senhor. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Agradeça a Ele por aquilo que você não viu ainda. Tudo está uma confusão, o mar está revolto, mas você tem autoridade. E agora você vai dizer ao vento: vento, fica quieto. Você vai dizer ao mar: mar, silencia, porque eu conheço a minha autoridade. Nesta noite Deus está dizendo: há um novo tempo para a sua vida, há um novo tempo para a sua vida. Reconheça a autoridade. Você não vai ficar nesse estágio, você não vai ficar nessa etapa. Deus vai te levar ao próximo nível. Você chegou até aí e parece que tudo parou, mas Deus vai dar continuidade. Deus vai fazer algo que vai surpreender você. Mas reconheça que você tem autoridade. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão, na direita, na esquerda, e comece a orar a Deus, dizendo: Deus, eu vou usar a tua autoridade, eu creio na tua palavra. Diga: Deus, isso que foi dito aqui foi para mim esta noite. Diga: Deus, eu vou agir em fé, eu vou andar em fé. Aleluia, 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 aleluia. Pai, como ministro do Evangelho, eu digo ao vento das vidas aqui: aquieta. Como ministro do Evangelho, eu digo às tempestades da vida: silêncio, em nome de Jesus. Eu digo agora a toda enfermidade e doença: sai agora. Eu repreendo toda dor, enfermidade e doença em nome de Jesus. Eu me oponho a toda crise do corpo e também na alma. Eu declaro que essa ansiedade que estava anulando sua vida dá lugar à paz agora, dá lugar à alegria agora. Você não será mais frustrado,
você verá um tempo de libertação e santidade. Eu declaro que o Espírito Santo encontrará lugar em você todos os dias para te encher, e te encher, e te encher, e te encher. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Entregue a sua vida, o seu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Agora sim, estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito